continuar a live aqui, tá? Só 5 patinhos voltaram de lá. Aí, 8, 9. Doze. Poxa, eu tinha 20. Não é possível. 13. Só tô esperando mais um pouquinho, gente. 14. Eu tinha 20. Tô com 13. Sempre alguns patinhos ficam por lá. Não tem jeito. A gente não pode passear com os patinhos, tá vendo? Bom, então eu vou encerrar. Já tem quase 2 minutos aqui que que eu já estou recebendo vocês e não voltou todo mundo. Vou compartilhar a tela com quem voltou. Então, como eu estava dizendo, o papel do psicólogo escolar é, ao observar esse artigo, trabalhar a relação do professor com o aluno. Por quê? Porque os resultados mostram que os crimes contra o patrimônio estão relacionados à dificuldade de gestão da escola, às condições socioeconômicas do entorno da escola, e aí isso é uma variável um pouco mais difícil de ter algum impacto, da gente conseguir trabalhar. Agora, os crimes contra a pessoa não são explicados por causa do lugar onde a escola está inserida, não tem nada a ver com o contexto comunitário, mas tem a ver com o quê? Com a qualidade da interação entre professores e alunos e a participação dos pais na vida escolar dos seus filhos. Esses dois critérios, essas duas variáveis foram os fatores mais importantes para reduzir os casos de violência escolar. Então, principalmente entre aqueles que envolvem os estudantes que estavam sendo os ofensores. Eles que estavam depredando o patrimônio, eles que estavam ameaçando ou agredindo outro aluno. Então, gente, o que a gente pode chegar à conclusão? Esse último parágrafo aqui seria a conclusão. O fator que aponta para a importância dessa qualidade do professor, né, a capacitação dele em estabelecer um relacionamento com os estudantes, é muito difícil de estudar essa característica, de observar essa característica, porque as relações são muito subjetivas. Mas só de um professor saber que estabelecer um bom relacionamento com os estudantes, isso é capaz de inibir a sua atitude violenta, isso já é muito importante. Então, os professores têm que ter consciência disso, que a escola não são as paredes. A escola, a parede da escola é apenas uma estrutura física. A escola não é feita se não tiver a relação professor-aluno. Isso é tão bonito de pensar, né? Olha só, a escola está lá parada, as escolas estão paradas, a faculdade está ali parada, as paredes, a estrutura física está lá parada, não tem ninguém em sala de aula. Mas onde nós estamos? Nós estamos remotamente, virtualmente, a nossa relação se mantém, professor e aluno. Então, a gente tem que pensar que essa relação é a mais importante para a escola, uma das mais importantes para a escola, inclusive no sentido de diminuir a violência escolar. E o segundo fator para diminuir a violência é os pais perceberem que quando eles são parceiros da escola e quando a família se
se coloca à disposição do filho para participar na sua formação de maneira positiva, isso também vai trazer um impacto interessante a respeito do comportamento das crianças e dos jovens em idade escolar. Então, a gente pode pensar assim que é meio óbvio o resultado desse artigo, mas na verdade eu me senti tão bem na leitura dele, no sentido de perceber a importância que se dá para as relações, que são mais importantes do que, na verdade, as estruturas e dos aparelhos e equipamentos que podem ser oferecidos, né? Então, não precisa de muita tecnologia, na verdade, na escola. Às vezes tem gente que fica falando, agora na época da política, isso é bem comum, né? Vou melhorar a educação e vou aumentar equipamento disso, equipamento daquilo. Tem que melhorar a qualidade da relação entre os professores e o aluno. E se o professor for visto como esse bem maior que a escola tem, principalmente a escola pública, ele deve ser melhor remunerado. E aí é nesse sentido que a educação faz uma melhoria, daria um passo maior. Eu vou calar minha boca, porque senão vou ficar aqui, blá, 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 blá. O artigo já encerrou e eu gostaria de feedbacks da parte de vocês a respeito dessa leitura que a gente fez dinâmica, né? Depois vocês podem ler mais pausadamente o artigo. Queria saber o que vocês acharam. Cri, cri, cri. Ninguém achou nada? Tati, Professor, vou. Ah, tá. Pode falar, Anderson. fala Ana, primeiras moças, por favor. Tá bom. É, eu tenho uma experiência, assim, com isso, com o fato de, tipo, como que a relação entre os professores e os alunos e, tipo, a comunidade escolar ter um bom relacionamento e uma boa comunicação interfere muito na vida dos alunos, porque eu estudei desde o sexto ano até o final do ensino médio na mesma escola. E a gestão do turno vespertino e do turno matutino é diferente. E foi uma diferença muito grande quando eu cheguei no matutino, porque no matutino eles investem muito em trabalhar a inteligência emocional. E a maior forma que eles encontraram de fazer isso é estabelecendo um tipo de relação diferente entre os professores e os alunos. No fundamental, era bem assim complicado, era um nível de violência até bem alto. E do tipo, de às vezes a minha mãe ia na escola me levar e ela não me deixava ficar lá sozinha, porque ela tinha medo das outras pessoas. E eu não via assim muito isso sendo trabalhado, sabe, com os alunos. Era sempre mais uma intervenção no sentido de vamos dar um jeito nessa pessoa aqui. E quando eu cheguei no ensino médio, era um viés completamente diferente de trabalhar isso e sempre foi no relacionamento dos professores com os alunos. E é assim, chocante a maneira como interfere. É assim, é de outro mundo, sério. É muito interessante porque não vai só para esse lado da violência, mas as pessoas começam a desenvolver habilidades também. Habilidades que elas já tinham, mas que não eram assim assistidas. E esse bom relacionamento entre professores e alunos reflete muito nisso, que os professores param de ser assim alguém que está ali para te dar algum aprendizado e eles passam a ser seus parceiros de aprendizado. E eu acho isso muito importante. Enquanto a senhora estava falando dessa questão da violência, eu fiquei pensando nisso. Ótimo. É verdade, Ana Luísa. Não só essa relação professor-aluno, como você disse, não só inibe a violência ou diminui ou previne, mas também a questão de melhorar a qualidade de ensino. Eu concordo, isso é perceptível. Anderson.
Voltei. Professora, você acha que eu acho também muito importante, principalmente pelo aspecto entre a relação dos professores e alunos. Quando tem essa relação dos dois, até eu acho importante porque o aluno acaba respeitando professores. Eu já estudei em escola que o professor era como amigo dos alunos, mas separava, na hora de obrigação, obrigação, mas mesmo assim a produtividade da sala de aula era maior. E não era só um aspecto de escola pública ou escola privada. A privada, o aluno tem a base, tipo assim, ter o direito que eu estou pagando, ser obrigado a me passar. Muito errado mesmo. E a relação que o professor mantém na sala de aula, aquela união e comunhão, se torna, como posso falar, mais agradável. Porque a minha escola pública, eu já estudei até a minha casa familiar rural, totalmente diferente. O respeito que você tinha depois, quando acabava a aula, trocava uma ideia com os professores, se tornava uma coisa mais gratificante para o aluno, ao mesmo tempo, aqueles alunos do fundo se interessavam mais, professora. Uhum. Com certeza. E isso não só no ensino fundamental, no ensino médio. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fui fazer meu mestrado, uma das nossas professoras ia para a cantina com a gente lanchar. Teve um dia que ela pagou cafezinho, pão de queijo para a gente. Nós éramos uma turma de 6 alunos e sentamos com a professora. E assim, ela era minha orientadora. Eu estava sentada com ela, mas aí ela chamou outros alunos de outros orientadores. Pessoal, vamos bater papo aqui, vamos fazer um café com prosa aqui. Professora, doutora, bem conceituada no estado de Goiás. E ao invés de se recolher, ela ia para a cantina e se misturava com os alunos. Essas coisas que a gente observa como positiva na vida da gente, a gente tenta repetir. Não é para menos que de vez em quando eu vou na cantina e sento com alguns alunos e lancho. Eu já vivi isso. E a gente se sente tão importante, tão legal. Gente, um professor, ao invés de ficar lá na sala dos professores comendo bolinho, pão de queijo, ele veio aqui para a cantina. A minha professora comprou chiclete para mim, entendeu? Então, assim, eu aprendi essa relação pessoal dentro do ensino, o quanto ela faz diferença, o quanto ela conquista, o quanto ela beneficia. Não acredito que traz prejuízo em momento algum. Então, a gente leva isso para a vida, né? E a gente tem que divulgar essas ideias no sentido de melhorar essas relações com as outras escolas também, onde a gente trabalhar. Eu tenho uma experiência que eu tenho uma professora que ela é tão amorzinha que um dia assistimos Game of Thrones, o final na casa dela. Anderson, você me põe mais os lençóis, porque isso gera ciúme. Tá bom. Mas é assim mesmo. A relação entre o aluno e o professor muda tudo. É verdade. Alguém quer mais colocar alguma coisa? Roberto, você tá caladinho hoje? Tô caladinho, mas tô ligado aí. Não, eu Chamou mais sei. atenção foi a questão dos pais, né? Quando há a participação dos pais efetiva, inclusive na redução da Violência. violência, né? E a gente percebe, pessoal, tanto que isso é claro, assim, é uma questão, é difícil a gente pensar o que é que vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, mas a gente fica refletindo, né? Porque eu tenho os meus filhos que estudam em escola particular, acompanho um grupo de estágio na escola particular e acompanho um grupo de estágio na escola pública. E aí, quando a gente vai fazer uma oficina para os pais, há uma participação dos pais da escola particular e há uma baixíssima participação da escola pública. Então, a gente percebe que o nível socioeconômico influencia nessas escolhas. Ao mesmo tempo, é uma via de mão dupla. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque eu estudei, que eu sei que é importante eu participar da vida escolar do meu filho, então é por isso que eu vou participar. E aquela pessoa que não tem estudo, ela não tem essa percepção, é por isso que ela não participa. E a gente não pode pensar que é porque é rico, não está trabalhando, é dono da empresa, é autônomo, por isso que vai na reunião no meio da tarde, e o outro que trabalha o dia inteiro, por isso que ele não pode participar da reunião. Não!
Tem muita gente desempregada, tem muita mulher que não tem emprego, não trabalha fora, é dona de casa, que tem filho na escola pública e não vai na escola, não vai. A gente já fez reunião de pais em horários diferentes, no horário de buscar as crianças um pouquinho antes, para ver se eles entravam, à tarde, no contraturno, à noite, no fim de semana, com pula-pula, algodão doce e pipoca, para ver se iam. É muito difícil reunir pais nas escolas públicas. A participação deles é sempre muito minoria. Alguns participam, mas é minoria. Então, a gente percebe que é por isso que a violência é maior e vice-versa, né? Acho que eu consegui falar o que eu queria. Vocês entenderam? Então tá bom. Bom, essa é a nossa última aula de estágio em psicologia escolar. Semana que vem é prova. Eu vou colocar também como atividade dessa disciplina um estudo de caso de escola, tá? Vou colocar também para vocês fazerem em duplas, mais ou menos no mesmo esquema que a disciplina da aula anterior que vocês fizeram do trânsito, tá bom? E aí, se tiver alguma dúvida a respeito do estudo de caso que eu vou colocar da escolar, é só falar comigo no WhatsApp que eu respondo as dúvidas que vocês tiverem. A matéria de prova, ciclo 2. Tudo que não caiu no ciclo 1, na prova da primeira VA, ciclo 2 cai inteiro na segunda VA, que vai ser semana que vem. Certo? Muito obrigada a vocês que estiveram comigo hoje e eu vejo vocês novamente na sexta-feira na nossa aula de psicologia social, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.